Nós selecionamos um menino de cada categoria. Então, na categoria juniores, né, o finalista é o Jorge. Jorge Gomes, 18 anos, meio de campo. O Jorge é um menino de Valadares, é um meia direita, um meia que trabalha muito bem com a bola no pé, ele tem uma boa capacidade de articulação das jogadas, de virada de jogo, consegue chegar bem para uma tabela com o atacante. É um jogador que quando você vê ele dentro de campo, ele chama a responsabilidade do jogo. E é um garoto que nos impressionou muito, não só pela qualidade técnica dele em campo, mas também pelos resultados deles, tanto nos testes físicos quanto nos testes psicológicos em que ele foi submetido. O Jorge já é o mais experiente dos três, né? O Jorge, ele tem um controle de bola, a bola gruda no pé dele mesmo, ele tem um contato muito interessante com a bola, ele consegue enfiar muito bem as bolas dos atacantes também. Essas são as características mais interessantes que a gente viu no Jorge. Pedro Henrique Duarte Fernandes, 15 anos, atacante. O Pedro é um jogador que ele é primeiro ano de juvenil, então é um garoto que ainda tem um tempo para ser trabalhado, né, que ainda pode melhorar uma série de capacidades que ele mostra que ele tem e que precisam de ser trabalhadas. Mas é um jogador com uma boa condição de drible, é um jogador que sabe fazer uma tabela com meia, é um jogador que quando precisa de jogar de costas e pressionado por zagueiros, ele sabe esconder bem a bola, ele sabe girar em cima dos zagueiros. A finalização do Pedro é uma finalização muito boa, ele sabe, ele chega na frente do gol, ele não é ansioso, ele é calmo para finalizar, ele procura tirar do goleiro no momento da finalização. Pedro, ele apresenta uma estatura muito boa inerente à posição, ele é muito forte fisicamente, ele se posiciona bem, ele é um jogador que joga um pouco mais centralizado, um jogador que a gente chama de futebol de referência. Thomas Antônio Costa Santana, 13 anos, meia direita. O Thomas é um atleta do sub-14, né? Ele é primeiro ano de infantil, é um menino que vem do interior, de Carmo, do Rio Claro, e ele é um garoto oriundo do futsal. Então ele agora está se adaptando à realidade do futebol de campo, mas já apresenta muita qualidade. Ele é um garoto, por exemplo, que tem um bom passe, que sabe se posicionar bem no campo. Ele é um jogador de muita movimentação no campo, de uma resistência enorme dentro do campo. Chega para finalizar, tem uma boa visão de jogo para a posição que ele joga ali na meia direita, ou até mesmo num segundo volante. Ele consegue virar bem as bolas. Então ele é um jogador que nos chamou muita atenção nos testes que ele fez, e não só nos testes de campo, mas também nos testes físicos, nos testes psicológicos. É um garoto que apresenta uma confiança muito grande no seu futebol. Ele acredita muito no potencial que ele tem e acredita que ele ainda pode evoluir muito em relação ao futebol que hoje ele apresenta. O Thomas é a inteligência de jogo dele. Hoje os meias do futebol, o futebol é muito dinâmico. Então a inteligência de jogo, a leitura de jogo, né? O olhar dele num posicionamento dos atacantes, numa enfiada de bola, num passe, a habilidade que ele tem, acho que isso foram características que fizeram ele como finalista ali.